Cláudio Rezende, do Atlético, confirmar o seu novo treinador. Natália, te agrada? Tá indo por um bom caminho o Atlético? E é importante a gente seguir opinando sobre isso aqui e ressaltando até para a audiência rotativa. É claro que se a gente for colocar no papel, e é um negócio meio lógico, né? Meio natural, que não faz parte, ele não fez parte da primeira lista do Atlético, né? Não era a primeira escolha, a segunda, talvez nem a terceira. Como a Itatiaia vinha informando, o Jorge Jesus, o Carlos Carvalhal, o Eduardo Berizzo, foram nomes conversados anteriormente e levantados anteriormente aí pelo Atlético. É mais que natural que a gente possa chegar à conclusão com 1+1, que ele não está no mesmo nível do Jorge Jesus. Isso não é um problema também, considerando, e não é para desmerecer o cara, não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o Atlético tá seguindo uma certa lógica no entendimento dele do que ele quer para a temporada, né? Não adianta também, tem muita gente falando, alguns torcedores falando que o Atlético tá tirando para tudo quanto é lado. Discordo, não acho que é por esse caminho. Quero te ouvir um pouco sobre isso, Natália. Cirilo, vamos lá. Eu também acho que o Atlético tem seguido um caminho que tem coerência, né? O Antônio agora, né, o El Turco, eu acho que é um técnico um pouco mais difícil, no meu ponto de vista, de você analisar ele, o futebol dele, comparado aos demais. A gente tem falado muito aqui que o Atlético está buscando um técnico que tem um perfil ofensivo, que gosta de ter a bola, de propor o jogo. Essas são características muito claras no futebol do Jorge Jesus, do Carlos Carvalhal, que eram as primeiras opções do Atlético, né? Esse treinador agora, o argentino, ele é um técnico que, vamos dizer assim, ele tem um perfil mais de adaptação. Ele nem é aquele técnico do extremo da ofensividade, nem é um técnico extremamente reativo, né, defensivo, retranqueiro, como o povo gosta de falar por aí. Não, ele é um técnico que se adapta muito bem às circunstâncias do jogo. E é um técnico que costuma fazer boas alterações. Eu lembro do time do Tijuana, ele conseguia mexer bem na equipe, principalmente no segundo tempo, fazer com que o Tijuana se adequasse. Foi um time que foi melhor que o Atlético nas duas partidas da Libertadores, mas aí o Atlético tinha o São Vítor, né, que no final das contas fez toda a diferença. Mas assim, acho que o Atlético está sendo coerente. Mas com certeza é um treinador menos gabaritado que Carlos Carvalhal, que Jorge Jesus. O Atlético já está no plano D, essa é uma verdade. Mas isso não significa que o plano D é péssimo. Acho que existem qualidades no trabalho dele que o credenciam a assumir o Atlético. É um treinador que já foi 3 vezes campeão no México. Engana-se quem acha que o futebol no México não tem investimento, não tem pressão, não tem grandes torcidas. Pelo contrário, né? É um futebol que tem muito dinheiro, um futebol que lida com jogadores muito qualificados, que tem torcida muito apaixonada, estádios lotados. Bons times, né? Bons times. Ele já trabalhou no Independiente, no Huracan, então assim, que são times também tradicionais da Argentina, então está acostumado com esse ambiente, né, do futebol. É um cara que, pelo que a gente conversou com alguns colegas, né, pesquisou, tem um bom relacionamento, tem um bom vestiário. Então assim, ele é mais aposta que os primeiros que foram especulados, mas acho que tem qualidades que podem fazer com que esse trabalho dê certo. E tem uma coisa, né, Cirilo, que a gente não pode deixar de falar, que é muito importante, que é o fato de que o Atlético tem um elenco muito bom. Muito bom. Ele não chega para montar um time, para construir uma ideia, para arrumar um projeto que não deu certo. Pelo contrário, ele tem um timaço nas mãos que, se souber dar continuidade àquilo que foi bom com o Cuca e fazendo pequenos ajustes para dar também, né, a sua cara ao time, é óbvio, tem um caminho muito bem pavimentado pela frente, né? Então, assim, acho que esse é um diferencial. Às vezes chegam outros treinadores que têm um trabalho muito maior de montagem de time. Acho que isso ele não vai ter. E aí acho que é um ponto positivo também. Talvez o Atlético tenha essa tranquilidade até para, quem sabe, apostar num treinador menos conhecido aqui no Brasil, porque sabe que ele já vai pegar um trabalho muito bem estruturado. Esses 2 pontos da sua fala são importantes. Primeiro, o Atlético tem um time montado. O Atlético perdeu o Júnior Alonso e já o Cláudio vai falar sobre o Godin, que foi confirmado, que chegou para reposição e deve contratar mais zagueiro porque o Nathan Silva tá para chegar a proposta e o dinheiro não vai ser pouco. O Atlético perdeu o Diego Costa, mas o Diego Costa, apesar de eu manter a minha opinião de que ele foi bem importante para o Atlético, ele não foi fundamental para a conquista do Galo, apesar de ter sido bem importante, são coisas diferentes, mantenho a minha análise. Mas está repondo também, está contratando o Fábio Gomes, que é um menino de muito potencial e às vezes você tem preconceito, o cara jogou no Oeste.
calma, vamos com calma. Não é bem assim. Acho que é bom jogador, acho que pode dar certo, até por característica, acho que pode ser importante. Contratou o Ademir, que foi um dos destaques da Série A na última temporada, foi o melhor jogador do América, uma campanha histórica. O Atlético está se movimentando, está para fechar oficialmente com o Otávio, não se sabe se para o meio do ano se vai conseguir antecipar esse cenário. Está olhando Edenilson. Olha o nível de contratações que o Atlético está buscando, além de uma base que está montada. Esse é um ponto. O time está pronto para jogar, não se desfazendo do elenco, o Atlético está em um excelente caminho. E além disso, algo fundamental que você disse, e eu concordo plenamente, o Atlético não trazer um treinador que vai chegar aqui e pensar futebol de uma maneira completamente diferente. E eu não acho que tem a maneira certa de pensar futebol. Eu acho que cada um se propõe e pensa futebol da maneira que quer. Eu acho que tem ótimos técnicos defensivistas e acho que tem ótimos técnicos que pensam futebol atacando o tempo inteiro. Escolha. Não tem maneira certa de jogar futebol. O que eu acho é, você tem um elenco, você tem uma maneira que você entende que é a correta de pensar futebol. Para que você vai trazer um técnico que não pensa futebol da maneira que você está propondo há 2 anos, por exemplo? Exatamente, porque senão não faria nem sentido você ter os jogadores que você tem, né? Você ter um campo ofensivo, vamos dizer assim, tão qualificado como é o do Atlético, você tem que trazer um treinador que vai saber aproveitar aquilo que ele tem nas mãos. Então, assim, você ter Hulk, você ter Keno, você ter Savarino, você ter o Ademir, como você citou, você tem que saber utilizar dessas potencialidades. Você ter o Vargas, né? Mas assim, Cirilo, eu concordo muito com você. Eu também não concordo disso, de que existe um jeito certo de fazer, de jogar futebol. Existem preferências, né? Eu tenho as minhas, você tem as suas, mas existem treinadores que se propõem a defender primeiro, que são extremamente vitoriosos, enquanto tem alguns que se propõem a atacar primeiro, que também são. E o contrário também existe. O que eu acho importante é manter a coerência. Eu acho que isso o Atlético está montando. Por mais que o Antônio Mohamed não seja um técnico, como eu falei, com características tão ofensivas, assim, já de cartão de visitas, como é o Jorge Jesus, como é o Carvalhal, ele monta times que têm posse de bola, que se propõem a atacar, que são times equilibrados, né? Então, acho que pode dar certo. Muita gente falando, talvez não fosse o plano D, Jorge Jesus tem muita mídia. Não, eu acho que o Atlético tinha suas preferências, mas também entendia que para um projeto tão grandioso como este, era preciso ter alternativas. E tá certíssimo. Cirilo, eu criticaria muito mais se o Atlético virasse e falasse assim, não temos mais opções, do que se ele tivesse na 15ª opção, né? Porque isso prova que o trabalho de análise, de busca, está sendo bem feito. Agora, se o Atlético fala, não, se esgotou, vamos ter que mudar completamente a rota. Vamos botar o interino até abril. E vamos trazer agora um brasileiro, a gente falou que não. Não, pelo contrário, eles traçaram um caminho, tiveram as suas preferências, estão estudando perfis dentro daquela estratégia e estão com várias opções, né? Tomara que feche logo, sendo ele ou outro, para que o trabalho se inicie. Mas eu gosto da proposta. Tô de acordo.